As promessas divinas cumprem os desígnios de Deus para o seu povo. Experimentar suas promessas requer o estreitamento do nosso relacionamento com Ele. É importante ter em mente que é preciso nutrir um relacionamento sincero e leal para com o Deus que faz promessas. Nesse sentido, pense de que forma o crente pode contribuir para o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos começar hoje um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Pois é, a Escola Bíblica Dominical é a única escola que não tira férias. Então nós vamos iniciar mais um trimestre. Quero louvar a Deus pelo trimestre que passamos. O terceiro trimestre foi abençoadíssimo. E deixe seu comentário se você foi edificado aqui no canal, tá bom? Nesse trimestre que passou. Nós vamos agora iniciar, Aqui atrás temos as duas revistas. Terminamos o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E agora nós estamos nessa transição para o quarto trimestre, onde nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa revista linda, muito bonita, muito bem trabalhada. Tem ela aqui também, como de costume eu sempre deixo ela aqui atrás. E essa revista é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Na playlist do quarto trimestre, o primeiro vídeo que tem é o vídeo de apresentação desta bela revista, bem como também do comentarista, pastor Elinaldo Renovato, tá bom? Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, ativa as notificações para você receber os nossos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém e não deixe de comentar. Quando você comenta, você também ajuda bastante. Quando você faz tudo isso, você ajuda muito esse canal, porque o YouTube então vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e vão nos dar a oportunidade de termos mais visualizações. Se você já é inscrito, deixe o seu like, tá bom? Não deixa de nos dar aquele joinha básico, comente também e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder. Joga no grupo da sua igreja. Vamos estrear o quarto trimestre de 2024. Deixe o seu comentário. Como foi o terceiro trimestre na sua igreja? Como foi o encerramento? Fale com a gente, tá bom? E vai na descrição porque tem link com dinâmicas e subsídios e também tem o link já dessa nova revista do quarto trimestre e também hoje nós vamos disponibilizar o livro de apoio, tá? Que é muito importante para você, professor, tá bom? Porque junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Nós estamos abrindo esse trimestre, a lição de número 1 desse trimestre, que tem por título As Promessas de Deus. Essa lição será ministrada no dia 6 de outubro de 2024. Vai na playlist, como eu disse, tem a apresentação da revista e você vai conhecer todas as lições que nós vamos trabalhar nesse trimestre abençoado, tá bom? Comente aí qual é a sua expectativa para esse novo trimestre. Gostou da revista? Achou interessante o tema, o assunto? Comenta, deixa o seu comentário aí com a gente, tá bom? Então, nós vamos hoje começar a dar o pontapé inicial para 3 meses sobre esse assunto. E essa lição de hoje, ela vai fazer um panorama do que vem a ser as promessas de Deus. Então, nesse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus direcionadas ao seu povo ao longo da história. Nessa primeira lição, definiremos o que são as promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Além disso, identificaremos os tipos e propósitos das promessas de Deus. Esses são os objetivos. Definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Também apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E também elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. E para isso nós temos como texto áureo o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Um exemplo prático
concede confiança adicional a Jeremias de que as palavras colocadas em sua boca se tornariam realidade, porque provinham do Senhor. E assim como a amendoeira desperta e floresce no início da primavera, também o Criador do universo, desde o início, está alerta para cumprir a sua palavra. Um zelo para cumprir aquilo que ele mesmo diz. Ou seja, Deus vela, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. A verdade prática diz que Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com ele. Diria eu, que esse é um dos propósitos, das promessas de Deus, para que experimentemos um relacionamento mais próximo com ele. Amém? Então vamos ver um texto muito importante, muito bem escolhido, para nós começarmos a discorrer sobre esse assunto. É a nossa leitura bíblica em classe, que essa semana está no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos acompanhar. Isaías, capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então já tem que iniciar dizendo, a palavra de Deus se renova. A gente escuta muito, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não. Está escrito que ela não volta vazia. O que a Bíblia diz que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, cuidado, não repita tudo que você ouve, porque nem tudo que escutamos é uma verdade absoluta. Então, o texto de Isaías 55 é um texto, como eu disse, muito bem escolhido, porque justamente fala disso. Entendendo ou não os caminhos do Senhor, nós podemos confiar que a sua palavra é verdadeira e fará o que promete. Repare que dentro do contexto de Isaías 55, ele está falando de caminhos e pensamentos que têm a ver com a palavra. Ele cita chuva e neve, que não são inúteis. Elas regam a terra, dando semente ao semeador. A chuva pode fazer tudo pela terra. Quando nós experimentamos a falta de chuva, vemos que a terra produz. Desta forma, ela tira a glória da terra e mostra que não é a terra que faz isso, e sim a chuva. Assim, a construção e promoção da igreja não é resultado de nossas obras, mas sim da palavra de Deus que nós anunciamos. Tudo é em virtude da palavra, que é palavra divina, santa, que ninguém pode exaltar suficientemente, porque tem e pode tudo quanto é de Deus. Então, antes que a chuva e a neve voltem para o céu em estado de vapor, elas cumprem o propósito para o qual foram enviadas. Então, a palavra não é um eco destituído de resultados. A palavra sempre faz e sempre fará o que Deus quer que seja feito. Isaías 45, 23, a palavra que sai da boca de Deus não tornará atrás. Isaías 46, 10, farei toda a minha vontade. O versículo 11 ele diz assim, determinei e também o farei. O Salmo 33, 9 diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E você conhece Hebreus 4, 12, diz que essa palavra, ela é viva e é eficaz, ela tem resultados, ela trabalha, ela é eficiente, ela é viva e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vamos ver a nossa lição, né, a organização da nossa lição, o esboço, a estrutura, com o mapa mental dessa lição. Essa lição, ela tem como palavra-chave, obviamente, promessa. O dicionário Wise define promessa como ato ou efeito de prometer, compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa, ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. As promessas de Deus registradas nas Escrituras funcionam em qualquer situação, particular ou geral. Promessas na Bíblia, diretamente, o termo promessas é usado mais de 600 vezes. Porém, o conceito, né, as promessas são citadas indiretamente, como por exemplo em Gênesis 12, onde é feito promessa, onde são feitas promessas a Abraão, porém não é usado o nome, né, o termo promessa. E indiretamente, assim como em Gênesis 12, os estudiosos afirmam que existe cerca de 7.487 promessas de Deus ao homem ao longo das Escrituras. Então essa lição está dividida no primeiro tópico, que vai definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar, né, de uma grande bênção. E esse primeiro tópico tem por título o convite de Deus. E ele está dividido em 3 subtópicos. Um convite, uma promessa. É preciso buscar ao Senhor e é preciso se arrepender. E em segundo lugar, essa lição ela vai apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento destas. E ela tem como título, o tópico 2, as promessas e seus fundamentos. E ela também está dividida em 3 subtópicos. A promessa na Bíblia. Deus é infalível e Deus zela por sua palavra. E o tópico 3 vai elencar os tipos e propósito destas promessas divinas, né, ao longo da Bíblia. Então, tem como tema tipos e propósitos das promessas de Deus. E também temos 3 subtópicos. Promessas incondicionais, promessas condicionais e o propósito das promessas de Deus. Na nossa introdução diz que as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele, em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então, hoje nós vamos conhecer o que é promessa, o conceito bíblico de promessa, os tipos de promessas, e como também os propósitos destas promessas. O primeiro tópico fala de um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Subtópico 2, é preciso buscar ao Senhor. E subtópico 3, é preciso se arrepender. Então, nesse primeiro tópico, fala de convite, de busca e de arrependimento. Ou seja, Deus nos convida a buscá-lo, mas também a nos arrependermos. E o primeiro subtópico vai falar do convite. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, nós vamos iniciar o nosso trimestre falando sobre as promessas de Deus e vendo como Deus é fiel para cumpri-las. Promessas bíblicas que já se cumpriram, promessas bíblicas que ainda vão se cumprir, promessas incondicionais, promessas condicionais, promessas individuais, ou pessoais, promessas gerais, promessas para a igreja, promessa para Israel e etc. Vamos aprender o que é
Vamos aprender a confiar. Vamos aprender a aguardar as promessas de Deus. E como eu disse, vai na nossa playlist para você conhecer a cada lição desse trimestre, tá? Então, no terceiro trimestre, nós estudamos 2 livros históricos trazendo aplicações para a nossa vida. Esse trimestre será mais temático, abordando esse tema, né, as promessas de Deus. Então, segundo o texto de Isaías 55, há um convite especial da parte de Deus, para que, em obediência, possa desfrutar de uma grande bênção. É um convite para a salvação. É um convite universal. Se nós lermos o versículo 1, nós vamos ver que é um convite universal. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então é um convite a todos, é um convite a toda a humanidade, é uma proposta a todas as pessoas para terem acesso a Deus. E esse convite vai manifestar também uma revelação, que é a revelação do próprio Deus. Então, na continuação, nós vemos Deus provendo, protegendo, guiando, e é aí que vão surgir, dentro desse convite, diversas promessas ao seu povo. E aí nós vamos entrar no subtópico 2, que fala que é necessário buscar ao Senhor. Então, no versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate a porta será aberta, em Mateus 7,7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre, em Mateus 7, versículo 8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Então, no versículo 6 de Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, buscar é muito interessante. Nós fazemos a distinção da palavra buscar, do hebraico para o português, porque no hebraico, buscar se refere a indagar, a recorrer, a investigar. Esse buscar aqui é um pouco diferente da nossa língua portuguesa. Não é buscar por buscar. O hebraico traz a ideia de uma busca com diligência, uma busca com cuidado, uma busca minuciosa, com a intenção de fato, encontrar o que está sendo buscado. No português, buscar nem sempre significa encontrar, mas no hebraico é uma referência a uma busca voluntária com o objetivo de fato, encontrar o que se procura. É como se Deus se fizesse ser achado, e de fato é, por aqueles que verdadeiramente o buscam. Então, é nessa busca que está a proposta de um arrependimento. O Senhor se aproximou por meio de sua palavra. E o modo de busca que esse capítulo indica é ouvir a palavra do Senhor. Esse buscar no hebraico, ele traduz 2 termos, que é o bakash, que é procurar, e o darash, que é preocupar-se, examinar, inquirir. Então, é uma busca cuidadosa, preocupada. Os incrédulos não buscam a Deus. Todavia, os crentes o buscam em uma atitude de arrependimento e não de egoísmo. Então, a busca está ligada com o arrependimento. E o nosso subtópico 3 vai nos afirmar que é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar. Capítulo 55, versículo 7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso, seus caminhos mais altos que o nosso, conforme versículo 8 e 9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e de sequidão, conforme do versículo 10 ao 13. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiramente com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor.
O versículo 7 diz: também deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, a proposta do convite é uma busca que leva o homem ao abandono do pecado. É se desapegar daquele caminho e voltar seu caminho para Deus. Isso que é conversão. Por isso, não tem como buscá-lo sem se arrepender. Esta é a proposta do convite. E nós vemos o nosso Senhor Jesus reafirmar, confirmar isso no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, existe também um convite do Senhor Jesus. E esse convite também vem com promessas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é um convite, é uma busca e é uma promessa. E esse convite de Deus em Isaías 55, ele se completa, ele se perpetua em Cristo, onde temos um convite a buscá-lo, a nos arrependermos, para alcançarmos então alívio, descanso, salvação, restauração. O convite de Isaías 55 é um convite a uma busca sincera a Deus para que haja restauração. E o convite de Cristo, ele é um convite para que haja uma restauração. É um convite que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao descanso, à restauração, à salvação. Cristo, ele se permite ser achado pelo homem caído. Deus, ele se faz homem e não houve e não há outra maneira de nós buscarmos a Deus hoje. Hoje nós podemos o buscar orando, lendo a Bíblia, mas isso tudo começa aceitando esse convite. E esse convite hoje é reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, Deus se permite ser achado pelo homem pecador e morto em seus pecados e delitos. Então, embora todos sejam convidados, não há lugar no reino da graça para aqueles que se recusam a deixar os caminhos perversos ou para aqueles que pensam somente em sua própria justiça e sentem-se insultados pela oferta do Deus que é rico para perdoar os pecados. Então, as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. O tópico 2 fala das promessas e seus fundamentos. O subtópico 1, a promessa na Bíblia. Subtópico 2, Deus é infalível. E subtópico 3, Deus zela por sua palavra. Então vamos ver promessa na Bíblia, que é o primeiro subtópico. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia no Antigo Testamento. Embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 2 temos a promessa a Abraão. Em Gênesis 26, essa promessa ela se transfere para Isaque. E em Gênesis 28 nós vemos a mesma promessa sendo transferida, para a próxima geração de Jacó. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Lucas 4,16, Jesus lê Isaías 61, e diz que essas promessas se cumpriram naquele dia, se cumpriram nele. Atos 2, do 29 ao 31, Pedro pregando mostra que no Pentecoste cumpriu-se Joel capítulo 2. Ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como a extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então vamos entender, o dicionário bíblico nos dá o seguinte comentário. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis 3,15 e inaugura uma sucessão que
em uma crescente clareza de detalhes, desde seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias Salvador. Uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada de uma forma direta a essa grande promessa central, inclusive a nova aliança, que, por exemplo, Jeremias cita no capítulo 31, o derramamento do Espírito, em Joel capítulo 2, a restauração de Israel, em Deuteronômio capítulo 30, e finalmente o novo céu e nova terra, em Isaías 65 e 66. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e da dependência do esforço do homem. Por exemplo, em Romanos 4, Gálatas 3 e Hebreus 11, o termo técnico, portanto, designa o bondoso compromisso de Deus, expresso especialmente a Adão, de realizar de forma completa sua obra de redenção através do Messias, em quem todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Vamos então entender um pouco as promessas, para a gente não se perder e para você ter princípios para interpretar as promessas bíblicas, tá? Isso aqui eu estou tirando da revista da Escola Dominical, As Promessas de Deus para a Sua Vida, de 2007. Então, primeiro, procure distinguir as promessas feitas para Israel daquelas feitas à igreja. Tem promessas para Israel, tem promessas para a igreja. E nós vamos ver isso nas próximas lições. Respeite o princípio de que algumas promessas estão condicionadas à obediência. Vamos ver isso no próximo tópico. Tá? Promessas condicionais ou incondicionais. Não aplique para os dias de hoje promessas escatológicas. Assim como tem promessas que foram cumpridas no passado, tá? Também não traga para hoje promessas futuras. Observe o contexto histórico, cultural e gramatical das promessas. Então tem promessa que foi para aquele tempo, para aquela cultura. Observe também a gramática para você saber se de fato aquilo se trata de uma promessa e se a promessa fala para nós, se é para os dias de hoje, se não é, se ainda serão cumpridas. Então a gramática também é muito importante. Embase as promessas em mais de 2 referências bíblicas. Busque exemplos bíblicos que confirmem as promessas gerais. Também vamos ver o que é promessas gerais, tá bom? Não atribua a si promessas específicas a pessoas específicas, tá? Não é porque Abraão teve a promessa de ser pai de uma grande nação que você também vai ser, tá bom? Então vamos ver a segunda tela, a terceira na verdade, né? Para quem são as promessas? Tá? Isaías 46, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então nós temos promessas gerais, tá? Que são promessas para todas as pessoas em todas as épocas. Nós temos, no sentido horário, tá bom? Promessas para a igreja, existem promessas que são específicas para a igreja. Promessas para Israel, existem promessas também que são exclusivas para Israel. E promessas individuais. Existem promessas na Bíblia que são para pessoas individuais, e aquilo não vai discorrer para outras pessoas. Assim como existem promessas que são para mim, e existem promessas que são para você, promessas individuais. Vamos ver então mais uma foto. O caráter das promessas de Deus. Em Isaías 55:11, vale a pena a gente ler de novo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então as promessas de Deus são um ato de sua soberania. Deus escolheu fazer e Deus faz porque Ele é soberano, porque Ele quer. Ele é Deus. Existem promessas condicionais e incondicionais, repetindo, vamos ver no próximo tópico. E as promessas de Deus independem de circunstâncias. Então Deus faz promessas em sua soberania e cumpre por seu caráter. Deus zela pela sua própria palavra. Ele é santo, Ele é justo.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por seu caráter, ele sempre cumpre o que promete. Quando você é uma pessoa, então, de palavra, quando você cumpre o que promete, você está revelando, tá, ter um caráter de Deus. Porque hoje, o termo promessa está banalizado. E promessa hoje está sendo visto como o oposto do que realmente é. Quando alguém promete, a impressão que se dá é que se prometeu não vai cumprir, porque os homens estão deixando de lado uma coisa muito importante, uma coisa que deve ser zelada, que é a sua palavra. Você deve zelar pela sua palavra. Você deve ser homem. A Bíblia diz que a palavra do homem deve ser sim, sim, e o não, não. O que passar disso é procedência maligna, porque João 8 diz que o pai da mentira é o diabo. Então você tem que zelar pela palavra, honrar sua palavra, cumprir o que você prometeu. E então você estará revelando ter o caráter de Deus. Vamos ver então o próximo subtópico. Deus é infalível. Eu peço perdão se estiver saindo algum ruído, alguma música no fundo, tá? Ora pela gente. A gente está trabalhando para melhorar isso. Bom, Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Como atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então esse texto de Isaías 43:13 enfatiza, né, que antes de qualquer coisa existir, Deus já era. E não há ninguém que possa agir ou desafiar o seu propósito. Essa declaração ressalta a confiança que os cristãos devem ter em Deus, reconhecendo a sua autoridade suprema sobre a história e sobre a criação. Nós acabamos de vir de um trimestre inteiro mostrando o agir de Deus no meio da história. Como Deus exalta, como Ele abate quem Ele quer, como Deus agiu e age no meio da história, interferindo nos acontecimentos para cumprir os seus propósitos. Então, a lição central é que, em meio às incertezas da vida, os fiéis podem se apoiar na certeza de que Deus é imutável e sempre presente, nos assegurando proteção e direção. Assim como no passado, também no futuro, nada pode impedir o agir de Deus. É um atributo de Deus. Deus não falha, ele não pode falhar. Deus é infalível. Jó, capítulo 42, versículo 2, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Josué, capítulo 21, versículo 45, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é infalível e Deus é fiel. Nós vamos ver isso no terceiro subtópico. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. No versículo 11, aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra, no nosso textuário, no versículo 11 e também no versículo 12 de Jeremias, capítulo 1. Ainda venho a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me então o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus é infalível e Deus é fiel. A fidelidade de Deus também é um atributo. Deus é infalível na hora de cumprir e também fiel na hora de fazer. Todas as promessas de Deus estão fundamentadas nesse princípio, ou nesses dois fundamentos, que é a sua infabilidade e a sua fidelidade. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Salmo 33, 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo
o que faz. E no texto que nós lemos aqui, que nós vemos no texto áudio de Jeremias 1, do 11 ao 12, nós vemos que a palavra de Deus ela tem uma garantia. Assim como a vara de amendoeiro floresce, a palavra de Deus se cumprirá. E fica aqui um parêntese para eu fazer uma aplicação, porque primeiro é Deus que pergunta para Jeremias, o que é que você vê? E Jeremias fala uma vara de amendoeira. Aí Deus vai e diz, viste bem, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Mas como profeta, ele também teve que falar, que zelar pela palavra dele quando ele diz o que ele está vendo. Então nós temos que ter fidelidade a isso. Nós temos que ter fidelidade em falar aquilo que Deus nos mostrou. Jeremias vê aquilo que Deus mostra, é uma vara de amendoeira, e ele diz que é uma vara de amendoeira. Isso também é fidelidade à palavra de Deus. O que nós temos visto hoje são pregadores infiéis à palavra de Deus. Então sejamos fiéis, porque ele é fiel e a sua palavra é fiel. Ele zela pela palavra dele. E em Isaías 55, nós vemos que essa palavra ela já saiu de Deus com um propósito a ser cumprido. Assim como a chuva já cai com o propósito de fazer com que a terra germine. E depois ela evapora de novo, novamente vindo a chover, e assim sucessivamente. Então as promessas de Deus sempre se cumprirão, pois ele é fiel ao que fala, ele é fiel ao que promete. O Salmo 117:2 diz que a fidelidade de Deus dura para sempre. É claro que, como vamos ver, existem promessas que estão condicionadas à ação do homem. E para isso, eu vou entrar agora na última parte. Então nós vimos agora nesse segundo tópico que a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. E o tópico 3 vai nos apresentar os tipos e propósitos das promessas de Deus. O subtópico 1 vai mostrar as promessas incondicionais, o subtópico 2, promessas condicionais, e subtópico 3, o propósito das promessas de Deus. Então nós vimos o convite de Deus para desfrutarmos das bênçãos, vimos os fundamentos e a infalibilidade das promessas, e agora nós vamos ver os tipos e os propósitos das promessas de Deus. Então nos dois primeiros nós vamos ver os tipos das promessas, incondicionais ou condicionais, e no terceiro subtópico, os propósitos destas promessas. Então promessas incondicionais, as promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, Isaías 9:6. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, Miqueias 5:2. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, em Isaías 7:14. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absolutamente certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Por exemplo, em Isaías 9:6, na promessa do Messias, como também o texto de Miqueias, nós vemos que a Bíblia mostra, desde o Antigo Testamento, como fatos concretos. Por exemplo, Isaías 9:6, um menino nos nasceu. Então, já é um fato concreto. Miqueias 5, as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a Bíblia apresenta como fato já concretizado. Então, pela fidelidade de Deus, existem promessas que são incondicionais, porque Ele não falha, Ele é fiel em cumprir. Então, Ele vai cumprir independentemente das ações humanas, por causa da sua fidelidade. Mas por causa da infidelidade humana, existem promessas condicionais, que cumpre-se se obedecermos, se formos fiéis. Deus é soberano e Ele faz como Ele quer. Isaías 43:13. Agindo eu, quem poderá impedir? Então vamos ver as promessas incondicionais. Hebreus 9:28 diz que certamente Cristo aparecerá na segunda vez para salvar aqueles que o esperam. É um fato verídico. Incondicionalmente, ninguém pode impedir a vinda de Jesus. Não está condicionada à ação do homem ou qualquer circunstância. Então, as promessas incondicionais são aquelas que independem da participação humana. Ou seja, elas dependem unicamente da soberania de Deus para a sua realização. Vamos ver promessas incondicionais para a igreja, por exemplo, a promessa do arrebatamento da igreja. O próprio texto de Hebreus 9:28
e 1 Tessalonicenses 4,17. A igreja será arrebatada, independentemente se eu permaneço nela ou não. A igreja será arrebatada. É uma promessa incondicional para a igreja. Uma promessa incondicional para todos, né? Uma promessa geral, por exemplo, é a promessa da ressurreição dos mortos. Daniel 12, do 2 ao 3, diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Como também Mateus 25, 46 e outros textos. Ou seja, a promessa de ressurreição não é só para os salvos. Os salvos serão ressuscitados, glorificados, estarão com Cristo e reinarão para sempre e viverão eternamente com Ele. Agora, os ímpios também ressuscitarão para o lago de fogo, para o tormento eterno. Tá? Então, temos essa promessa incondicional geral. Uma promessa incondicional que é para os salvos também apenas, e isso é tanto para a igreja quanto para os que se converterão após o arrebatamento, tem a promessa da vida eterna. João 3,16, 1 João 2,25. E uma promessa incondicional para Israel. Dentre tantas, uma promessa incondicional que já se concretizou é que de lá viria o Messias, o Salvador. O próprio texto de Miqueias 5,2 diz que ele viria de Belém. Um texto futuro que é incondicional é que Israel será salvo, Romanos 14. Claro que o cenário vai requerer um condicionamento. Por quê? Porque eles vão se arrepender, então serão salvos, mas é um fato que vai acontecer. Então também temos promessas incondicionais individuais. Existem promessas em nossa vida que Deus irá cumprir independente da minha participação. Se eu estiver na igreja ou não. Agora, a maior promessa, por exemplo, a salvação, se eu abandonar Deus, eu não sou mais participante dessa promessa. Então vamos ver as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordens divinas, por exemplo, em Êxodo 15, 26, se ouvisse, obedecesse, guardar os mandamentos, Deus os livraria das pragas do Egito. Variadas promessas condicionadas também à obediência, Deuteronômio 28, 1, bem parecido, se ouvir, se guardar o mandamento, seriam uma nação exaltada. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu, em Mateus 6, do 14 ao 15, se nós perdoarmos, então seremos perdoados. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardarmos os mandamentos de Cristo. Então, se nós guardarmos, tanto em João 14 quanto em João 15, se guardarmos a palavra, nós seremos amados pelo Pai. E o Pai e o Filho farão morada. E João 15, se guardarmos a palavra e permanecermos no amor, nós seremos amados. Então, as promessas condicionais são as promessas que o seu cumprimento depende da participação humana e que estão baseados em determinadas condições ou pré-requisitos estabelecidos por Deus. As promessas condicionais geralmente aparecem na Bíblia com a conjunção se. Por exemplo, esses textos que eu li, se ouvires a voz de Deus, se obedecer. João 14, se guardar a palavra. Então, esse se, ele faz uma conjunção com o fato. Então, só acontecerá se eu fizer minha parte. Promessas condicionais à igreja. O arrebatamento é incondicional, mas quem será arrebatado é condicional. Promessas gerais condicionais, João 3,16. Quem crê, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, tem que crer em Cristo para ser salvo. E isso é para todos. Promessa condicional para Israel, Êxodo 15, 26. E se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares aos teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, uma promessa condicional que foi feita naquele momento para Israel. Então, já que Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas, talvez quando você viu essa lição você se perguntou, ou muito provavelmente você, professor, vai receber essa pergunta em algumas dessas lições. Quem tem promessas de Deus morre? Bom, Moisés, por exemplo,
Ele morreu sem entrar na terra prometida. Abraão morreu sem ver a grande nação, né? Que passou, essa promessa passou por suas gerações. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está se referindo de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tiveram promessas, né, mas, né, porém, algumas delas eles não viram se cumprir. Então, por exemplo, a promessa de Isaac, Abraão viu Isaac nascer, mas a promessa de uma grande nação, Abraão não viu ela se concretizar. Então, ele cumpre, né, as suas promessas, Deus cumpre suas promessas, ele é fiel para sempre cumpri-la, mas nem sempre, né, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Ele cumpre independente se você morrer, que eu espero que não aconteça, ou não. Hebreus 3,16 ao 19, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não de todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então o povo recebeu uma promessa, que eles entrariam, né, na terra que manava leite e mel, na terra prometida, né, tanto que o próprio nome da terra, né, se tornou habitualmente a terra prometida. Porém, não entraram. Quem saiu do Egito, aquela geração, a não ser Josué e Calebe, ninguém entrou. Quem entrou foram aqueles que não murmuraram em obediência e permaneceram fiéis. A promessa se cumpriu, porém muitos, inclusive Moisés, não viu o cumprimento desta promessa. Então vamos para o último subtópico, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano. Gênesis 1 e também Gênesis 2, do 16 ao 17. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, né, que foi Noé, em Gênesis 9, do 11 ao 17. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão, em Gênesis 12 e Êxodo 19. Além destes, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco, conforme Isaías 55, do 11 ao 12. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então, os propósitos das promessas de Deus. Alguns dos propósitos, né, melhor dizendo. Primeiro, estabelecer uma aliança com o homem. Quando Deus cria o homem, ele estabelece uma aliança. Essa aliança é quebrada. E aí nós vemos promessas para reconciliar o homem, dando uma nova oportunidade. Isso vem através de um justo, Noé, em Gênesis 9. Depois disso, né, depois de chamar Abraão, através de Abraão, Deus pretende mostrar a eleição de um povo escolhido, um povo eleito, né? Em quarto lugar, o propósito da promessa de Deus também é zelar pela sua própria palavra, conforme nós lemos aqui mais de uma vez em Jeremias 1, 11 e 12. Em quinto lugar, também há um propósito nas promessas de Deus de aprofundar o seu relacionamento conosco. Na leitura bíblica em classe, o texto de Isaías mostra isso em 55, 11 ao 12. E em sexto lugar, se relacionar conosco e nos mostrar que não estamos sozinhos no mundo. A promessa de Jesus foi que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ele nos deixou para isso o seu Espírito Santo, que foi uma das promessas incondicionais e fundamentais que foi cumprida. Então, suas promessas cumpridas são um testemunho constante de sua fidelidade e cuidado, trazendo segurança de que ele nos acompanha em todas as circunstâncias. Comente, então, as promessas de Deus na sua vida, as promessas que ele já cumpriu. Deixe o seu testemunho aí nos comentários, tá bom? Então vamos terminar reconhecendo as promessas de Deus. Eu tirei essa pérola da revista, né? Fica aí uma dica, tá bom? No nosso grupo no WhatsApp, o manual da IBD, que eu estou sempre divulgando aqui, nós colocamos essa revista, reconhecendo as promessas de Deus em sua vida. Ela é de 2007, da CPAD.
E ela me trouxe essa pérola que eu quero dividir com você, reconhecendo as promessas de Deus. Para podermos depositar nossa fé nas promessas de Deus, é necessário primeiramente sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é nenhuma promessa, então nossa fé estará deslocada e ficaremos desiludidos quando não virmos o resultado do que esperamos. Entretanto, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus, se a interpretarmos corretamente e aplicarmos apenas os versículos que se constituem promessa para nós hoje. Vejamos algumas observações baseadas em muitos anos de estudo da palavra de Deus. Promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. Um exemplo disso é Gênesis 12, 2. Essa promessa foi feita apenas a Abraão e não aos crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles. Quando encontramos promessas na Bíblia, é bom fazermos duas perguntas. A quem esta promessa está sendo feita? O contexto indica que ela é uma promessa que eu posso aplicar pessoalmente ou ela foi apenas a um indivíduo particular. Então, ao longo desse trimestre, eu vou usar essa revista também de 2007 para nós aplicarmos também algumas pérolas nas nossas lições. Então, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. E fica como conclusão, nessa lição, que Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos, tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Então, receber promessas divinas para nossas vidas é saber que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Vivenciá-las é desfrutar não apenas das bênçãos especiais, mas também aproximar-se de Deus de um modo especial, tendo em mente que a nossa comunhão com Ele é mais importante até mesmo do que viver as suas promessas. Eu espero ter contribuído com essa lição. Deixe nos comentários se você gostou dessa lição, se contribuiu em alguma coisa, deixe o seu nome, a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Logo após esse vídeo, nós vamos colocar também o vídeo com um questionário dessa lição para você usar na sua classe, para você baixar e botar no grupo da sua igreja, no grupo da escola dominical, para você usar aí para edificar a sua lição. E espero em Deus, querendo Jesus, e se Jesus não voltar até lá, contribuir com as demais lições. Te aguardo. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.